Estamos iniciando mais uma boa palavra. Quero deixar aqui meu abraço à turma da Rádio EV Gospel, um abraço para a turma do Face e os irmãos aí, os amigos que têm nos acompanhado, que têm estado conosco neste momento de culto doméstico, nas nossas lives. Um abraço apertado mesmo para a turma da igreja, para as famílias da igreja, para a turma da igreja aí. E continue cooperando conosco. De que forma, pastor? Entre no Face, inscreva-se lá. O nosso canal no YouTube é Ica Bretas, né? Simples. Ica Bretas, né? Bretas. Inscreva-se, toque o sininho lá tradicionalmente, deixe o seu like em todas as nossas postagens, em todas as nossas transmissões. E não deixe de comentar, de nos ajudar nessa obra aí da evangelização. Que Deus em Cristo abençoe a todos, obrigado. Terça-feira eu não estava aqui na cidade, mas hoje estamos em Valadares. Antes de nós entrarmos aqui na palavra, o nosso texto encontra em Lucas 20, está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 7 a 19. Mas deixa eu falar aí para a turma da igreja, dos vizinhos aqui, do Vila Bretas, Vila Império, bairro de Lourdes, Nova Vila Bretas, São Paulo, Santa Terezinha, essa turma que volta aqui, para o nosso culto hoje, 19h30 da palavra, estudo da palavra de Deus, é culto de louvor, Ministério Louvor ministra normalmente, nós não transmitimos, então é necessário que você esteja conosco ali, na rua José Carlos Pereira, número 361, que Deus abençoe, e a sua visita com certeza é muito importante para nós, né? É uma alegria, com certeza será uma alegria enorme, uma alegria imensa tê-los conosco, tá bem? Que Deus em Cristo abençoe. Gente, nós estamos aí, né, na Semana da Criança, né, que a turma intitula a Semana da Criança, mas para nós aqui na igreja nós estamos numa semana, né, em que se celebra a Deus pela família. E a semana passada, essa semana, né, nós estivemos meditando, a gente não deve fazer isso só no dia dos pais, no dia das mães, no dia das crianças, né? E outras datas aí comemorativas, a gente tem que fazer isso o ano todo, família, família, família. Nosso tema de hoje é pais feridos, filhos perdidos. Pais feridos e filhos perdidos. Nosso texto aí, como eu já citei, encontra-se registrado em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 7, eu vou ler aqui do 7 ao 19, mas nós vamos comentar, né, os versículos que eu citarei logo a seguir. Versículo Lucas, mantenha sua Bíblia aberta depois, por favor, tá? Lucas capítulo 7, capítulo 21, né? Lucas capítulo 21, a partir do versículo 7, do capítulo do versículo 7. E perguntaram a Jesus, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando estiver para acontecer? E Jesus então lhes disse: Vede que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Quando ouvirdes de guerras, de sedições, não os assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não será logo o fim logo. Preste atenção. Então disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Parece até que a gente está vendo, né? Mas antes de todas as coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e prisões, e conduzindo-os à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Isso vos acontecerá para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder,
porque eu vos darei boca e sabedoria para que a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem. Versos 16 a 19, preste atenção. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único fio do cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Amém. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te adoramos, magnificamos o teu nome na excelência e na grandeza do teu poder. Senhor, quando nós trataremos, a partir deste momento, a tua palavra, sobre a família, sobre pais e filhos, sobre relacionamentos, que o Senhor possa nos usar, Pai, para que façamos conforme a tua vontade, não de acordo com os nossos conceitos ou preconceitos, ou de acordo com o que nós deduzimos, não de acordo com deduções, mas de acordo com a tua palavra. Senhor, ajuda-nos a entender. Espírito Santo, opera nesta manhã sobre todas as famílias representadas. Nós oramos, Pai, e pedimos a Ti, ó Deus, caso haja dentre esses que estão online, que estão participando do nosso culto nesta manhã, alguns atravessando problemas sérios, Deus, de família, que o Senhor possa entrar com a Tua providência. Senhor, sempre é tempo de milagre, sempre é tempo de socorro. Socorre-nos, ó Pai, socorre a família evangélica, socorre as famílias brasileiras, socorre, Senhor, as famílias na face da terra. Oramos, Pai, te adoramos, Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus Cristo nos abençoe nesta manhã de salvação. Bom, gente, eu comecei a falar sobre a questão da família. Gente, é só parar para pensar, é só parar para avaliar, para analisar as coisas que estão acontecendo. Eu quero, nessa introdução aqui, antes de entrarmos diretamente no texto, eu quero citar duas palavras aqui. Duas palavras que estão fazendo toda a diferença na família evangélica, na família brasileira, na família mundial, né, por assim dizer, no mundo inteiro, né, em todas as nações, todos os povos, todas as etnias. Essa obra, o sistema enlouqueceu, né? Na verdade, nós sabemos que o sistema ele está sob o domínio do anticristo, o maligno. Nós estamos vivendo aquele tempo que o João falou, o mundo inteiro jaz no maligno. Cumprimento da palavra, Deus está tratando com a humanidade, Deus está tratando com a igreja, né? Por isso a minha briga aqui, alguém fica, pastor, mas o senhor está pegando pesado. Não está pegando pesado, é a preocupação que nos leva a ver. Então tem duas palavras aqui que eu quero comentar rapidamente aqui, como introdução do nosso assunto, do nosso tema. Porque pais feridos e filhos feridos. Duas palavras que são realidades nas famílias de hoje. Separação e disseminação. A disseminação, ela está acontecendo por causa da separação. Tem dois tipos de separações na família hoje. Tem casais, estou falando de casal agora. A separação, a segregação é relativa aos casados, aos casais, e a disseminação à família, aos filhos em particular, mas a família num todo. A segregação, a separação moral, a separação física, a segregação. Segregação é o que é? Separação, afastamento, né? Distanciamento. Eu não vou falar de estatística aqui não, porque apavora mais ainda. Mas a maioria dos casais, no geral, sejam eles crentes ou não, a maioria dos casais estão separados. Como assim, pastor? Mas eu não separei do meu marido, separei da minha esposa. Você vai entender o que eu vou falar aqui de forma bem rápida,
de forma bem sucinta para você entender. O que é separação? Separação, no que estou falando aqui, é segregação, que é a palavra mais técnica. Segregação é no sentido de, não no sentido de confronto de ideias, porque Deus é tão inteligente que Ele fez, né? O casamento bíblico, no padrão bíblico, na luz da Bíblia, o casamento ele é o quê? Duas pessoas que foram criadas em sistemas diferentes, tiveram um sistema de formação, uma didática de formação de caráteres diferentes, mas que unidos em um só corpo, tornando-se uma só carne, essas diferenças elas servem positivamente como ponto de equilíbrio. É lógico que existe a incompatibilidade na relação quando o casamento não é feito no Senhor. Nós não estamos tratando de casamento aqui, mas eu tenho que falar rapidamente sobre isso. E quem pode unir dois corpos estranhos, quer dizer, até a reação química, dois átomos diferentes, eles se reagem formando uma única molécula, dependem da força, da graça, da forma graciosa de Deus para que aconteça. Jesus quando a gente fala de soberania, Jesus é aquele que une todas as células e moléculas. Na formação do homem, por exemplo, né? Ele fez reagir o que a ciência não consegue fazer. Por que a ciência tem dificuldade em criar? Não cria vida, não cria um corpo humano, por exemplo. Porque a ciência não tem o poder, de fazer, por exemplo, nós somos compostos de cálcios, de ferro, de potássio. O ser humano foi feito uma bolota, como nós dizíamos quando criança, uma bolota de barro e por um passe de mágica, por um sopro, tornamos-nos isso que somos como seres humanos. Não foi isso. O Senhor pegou todos os elementos da terra, fósforo para formar, né, o cálcio para formar os ossos, para formar todos os tecidos e ajustou tudo, fez tudo, né? Na reação química fez tudo funcionar, citoplasma, né, os aminoácidos, e virou aquele negócio, todas as células, e compôs então e formou nossos corpos. Formou o ser humano. No casamento, é isso também. Duas pessoas diferentes, educação diferente, às vezes nível social diferente, nível cultural diferente, é lógico que isso tem que ser avaliado tudo antes do casamento, coisa que a gente não faz. Levado para a oração, apresentado ao Senhor para que o casamento seja aprovado, e o que é juntar Deus não separa o homem. Mas a maioria dos casados, no geral, estão separados. Tem maridos que não conseguem o mínimo de diálogo com a esposa. Isso é separação. Separação moral. Há mais casais separados moralmente e espiritualmente do que casados separados judicialmente. São duas, né? Moralmente, espiritualmente e judicialmente, que é o divórcio, que é a separação de corpos, saiu de casa e formou outra família, que na verdade não formou nada. O negócio vira uma balbúrdia, vira uma bagunça, vira uma algazarra. Então, mas o que mais tem me preocupado, além do grande, né? A estatística apontando um grande índice, um número assustador de divórcios, e a maioria deles com de 1 ano para menos de casado, lá no princípio já do matrimônio, é a separação onde ambos, quando os dois, na verdade, permanecem no mesmo ambiente de vida, na mesma casa. Às vezes por questão de finanças, às vezes por questão de aparência, de mostrar uma vida que não existe, né? Por questão moral, às vezes por questão de não apavorar mais os pais. Mas então, deixa eu falar mais rapidamente sobre a separação. A separação judicial é o divórcio, é o camarada que saiu de casa, é a mulher que saiu de casa e cada um a destino. Mas a separação, a pior das piores da separação é a separação onde o casal continua dentro de casa. Pastor, o senhor está sugerindo então que deva acabar? Não, eu estou aqui para mudar, falar exatamente o contrário. Mas a maioria dos casais que ainda vivem debaixo do mesmo teto, eles estão moralmente e espiritualmente separados. Isso inclui a turma que está na igreja evangélica também. Às vezes até pastores casados, mas que moralmente e espiritualmente estão separados. Isso é terrível.
E eu tenho que falar sobre isso. Talvez você não viu ainda ninguém tratar disso diretamente, mas é a realidade. É uma realidade absurda, mas é uma realidade. É o que está acontecendo, é o que permeia, né? A igreja está em crise, todos os demais grupos sociais estão em crise porque a família está realmente confusa, está emaranhada. Eu lembrei de terça-feira a palavra Cafarnaum. Muitos lares são realmente o segmento de Cafarnaum, ou seja, o lugar da desordem, o lugar da bagunça, o lugar da balbúrdia, o lugar do desentendimento. Caso, por exemplo, de esposa, por exemplo, que olha para o marido só de um olhar para o outro, quem é? Você tá me vindo? Não, nunca me viram, perdeu alguém parecido comigo. Eu já vi casados fazer isso. Eu conheço casais que fazem isso. E isso é separação moral e espiritual. Se forem se tratar de dois crentes, então, isso é terrivelmente terrível, né? Isso é terrivelmente, a questão de expressão aqui, é terrivelmente terrível. E isso acaba tudo na cabeça dos filhos. Pais perdidos, filhos perdidos. O casal que está separado, né? Mesmo estando dentro de casa, que essa separação moral e espiritual, que eu considero a pior do que o divórcio. Não quero que você divorcie, não sei qual é a situação, mas o que eu quero apresentar nessa manhã é que Cristo precisa resolver isso na sua casa. Que Cristo precisa, você conhece alguém que está vivendo essa situação, você precisa urgentemente buscar de Deus uma forma de entrar nesta família e levar Cristo para eles. Porque essa separação judicial, ela é tão ou mais perniciosa do que a separação judicial. Os filhos vão pagar do mesmo jeito. Os filhos vão sofrer as consequências do mesmo jeito. E aí a gente chega na semana da criança, vou dar presente aos meus filhos, vão dar presente para os netos. Tudo bem, isso é legal. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de confusão nisso, mas acontece que o Deus criou a família, Deus instituiu a família lá no paraíso. A família é a única organização que foi instituída. A família e a igreja foram as únicas instituições que foram feitas no paraíso. Primeira igreja, Adão e Eva, 2 membros só. Muita gente acha que a igreja tem que estar lotada, cheia. Não, a igreja tem que estar santa, pura, vivendo uma união, uma comunhão de perfeição, uma perfeição de comunhão, de entrosamento com Deus, com Deus Pai Criador, com o Espírito Santo movendo, dando testemunho de Cristo. Então o que acontece? Os filhos estão pagando tudo que o casamento mal instituído, que o casamento desfeito está fazendo. Gente, ontem eu num dos repórteres aqui da região, falando sobre um fato, um evento que aconteceu aqui nessa semana, alguém que comprou um monte de brinquedos, me parece que bonecas, e estava trocando por drogas com as crianças. Meu Deus do céu! Ah, pastor, gente, mas quem é que está sendo prejudicado com isso? Por que as crianças? Por que tanta criança de rua? Por que tantos filhos na loucura? Por que alguém fala assim, mas as redes sociais é o celular? Gente, é o celular sim. O celular, as redes sociais é a gota, mas o problema maior está no casamento, na relação, né? Nessa separação judicial, no divórcio, ou na separação de casados dentro do próprio lar, na separação moral e na separação espiritual. Os pais se separam, os pais às vezes pensam nele, mas eu preciso ter paz, eu preciso ter amor, eu preciso ter a minha vida, eu também tenho direito de vida. Você tinha que ter pensado isso, meu irmão, minha irmã, ou você tem que fazer as pessoas entenderem, nós precisamos fazer as pessoas entenderem que isso tinha que ser pensado antes de ter filhos. Você recebeu de Deus a graça, o ministério de ser pai ou de ser mãe, isso é um ministério, isso não é brincadeira, isso não é um joguinho, isso não é um hobby, isso não é uma fonte de prazer, isso é um ministério, isso é uma missão muito difícil. O pai tem a missão de evangelizar o filho, de prepará-los moral, civicamente, tem que preparar esse filho espiritualmente. E aí, na separação, tanto uma quanto a outra, tanto a número 1 como a número 2, os pais desgraçam a vida dos filhos. Deixa eu explicar por que, então, já que é o nosso tempo. Por que filhos perdidos? Filhos perdidos pelo seguinte:
O filho, por exemplo, que a mãe está num lado, o pai está no outro, ou o filho que vive com a mãe, ou o filho que vive com o pai, que ambos estão juntos e estão vivos, vivendo, às vezes tem outra família, isso acontece, esse filho fica sem referência moral, sem referência pessoal, sem referência espiritual. O que as redes sociais estão fazendo, que está aí uma praga, um demônio, né? Porque não é a rede social o problema, são os programas, algumas coisas que estão inseridas nas redes sociais, estão destruindo a mente das crianças, dos jovens e adolescentes, porque estão achando essas crianças sem referência de vida, sem referência de família, sem uma referência moral, sem uma referência espiritual. Filhos que são criados pelas redes sociais. A educação é dos pais, a educação não é nem de escola. Nem de escola não é. Mas acontece que a saída psicológica que os filhos menores estão encontrando são nas redes sociais. E aí, como eles não têm uma capacidade de filtrar, de escolher, de discernir, de escolher entre o que é bom e o que é mal, porque não foi formado, não há uma formação, então o que acontece é o que a gente está vendo por aí. E eu vou terminar dizendo o seguinte, mas eu já quero adiantar aqui, né, que é o terceiro ponto aqui que eu quero colocar. Nós precisamos salvar os nossos filhos. Aliás, próximo domingo às 18 horas, nós teremos a live do nosso culto. O Ministério de Louvor da Igreja já foi informado do tema. E eu não vou esconder também para vocês, pais no projeto, né, no plano de salvação, salvando filhos. Eu vou continuar esse assunto no domingo, no nosso culto das 18 horas, no domingo, na nossa live. Você pode participar e assistir. Não estou fazendo merchan, não. Eu estou preocupado com a sua família. Eu estou preocupado com os seus filhos. Se você é aqui da igreja do Vila Bretas, eu estou preocupado com os nossos filhos, porque os seus filhos são filhos do pastor também. Nós precisamos resgatar os adolescentes. Os adolescentes, eu já fui adolescente, como a maioria de nós já fomos adolescentes, não tem uma faixa etária mais conturbada, mais complicada do que a adolescência. Os olhos começam a se abrir para o universo, para um mundo novo, para um mundo da responsabilidade, para um mundo social. E às vezes a nossa dificuldade de relacionar com os pais acaba virando uma guerra. Eu sou da segunda geração, é uma separação que eu fiz e uma das lições que eu escrevi. Nós vivemos uma guerra de gerações terrível. A geração dos 70 para cima, eu estou quase chegando nela, já estou com 60. A minha geração, que é dos 60 até os 40, e a geração dos 40, dos 39 até os bebês de hoje. São 3 gerações em conflitos. As famílias estão em uma guerra acirrada, uma guerra terrível, uma confusão horrorosa. E nós precisamos fazer algo. Então, por que o tema Pais Perdidos? Porque os casamentos estão desajustados. Esposas chateadas com o marido, com a mágoa terrível do marido. Marido que não tem o apoio da esposa, o apoio pessoal, o apoio moral. Na verdade, não são dois no seu caso, são 2 pessoas estranhas, são 2 pessoas digladiando dentro de casa. Um olha para o outro, começa a brigar, começa a gritar, começa a xingar, começa a brigar. Isso às vezes num lar que se rotula de lar evangélico. Alguém que diz que é leitor da Bíblia, alguém que se diz que ora, que busca. E os filhos estão pagando. Os filhos estão sem referência moral, sem referência espiritual. Aí, o que o diabo descobriu isso e lança programas. Tem muitos programas bons na rede social. Senão, se eu tiver que falar que tudo na rede social não presta, nós vamos ter que tirar a boa palavra do ar. Nós vamos ter que tirar pastores responsáveis que estão brigando aí, né? Pastores como o pastor Hernani, pastor Augusto Nicodemos e outros grandes pastores aí, né? Pastores que realmente têm já a experiência, têm a tarimba, que são homens de Deus, né? Outros da nossa igreja também, que estão nas redes sociais aí falando, anunciando, mas nós estamos preocupadíssimos com as nossas famílias. Precisamos resgatar os nossos filhos, nós não podemos perder os nossos filhos para o mundo, nem para o diabo, e muito menos para o sistema. Temos que resgatar a nossa gente. Gente, quem já está aí, eu não tenho, graças a Deus, Deus misericordiosamente, graciosamente, tem tido misericórdia da minha casa, dos meus filhos,
dos meus netos, mas eu tô vendo gente pertinho de mim que sofre, pais que estão chorando sangue, filhos que estão chorando sangue, e o pior de tudo é que tem pais ainda com crianças ainda de 18 anos abaixo, vamos colocar crianças de 18 anos abaixo, e que ainda não acordaram para a realidade. E Jesus fala aqui, olha os sinais dos tempos, versículo 7 ao versículo 19. Não vou tratar de cada versículo, né? Nós estamos vivendo a era do engano, como diz o versículo 8. Há muitas formas aí. A verdade, ela está sendo substituída pela mentira, pelo engano. Há engano nos relacionamentos entre marido e mulher. Há uma ideia distorcida, uma visão distorcida no relacionamento. Irmãos, marido e mulher, quando a Bíblia fala, metaforicamente, que serão os dois em uma só carne, eu levo isso para o campo moral e espiritual. O marido deve amar a esposa, deve viver a esposa, deve ter um relacionamento sadio, um relacionamento saudável. Porque a referência dos filhos, são os pais. Agora, o que não passa na cabeça de um filho, onde a mãe está lá para outro lado da vida? Que referência vai ter esse filho? Que referência de família vai ter essa filha? Como que um pai e uma mãe separada acham que vai ser a família? Por exemplo, com os meus filhos vai ser assim, meu irmão, você está enganado, você é referência. Eu sou referência de fé para os meus filhos. Eu sou referência de vida moral para os meus filhos. Nós somos. E o diabo está trabalhando profundamente nisso. O diabo entrou de sola nisso aí. E tem gente que fala assim, a culpa é do celular, a culpa é da televisão. Não, a culpa primeiro é do relacionamento marido e mulher. As redes sociais é apenas um veículo, um meio pelo qual o diabo tem usado, não só para... lembra das duas palavras que eu falei no princípio aqui? Para a segregação do casal e a disseminação dos filhos. Disseminar aqui, a palavra disseminar significa espalhar, dispersar, empurrar para longe. O conceito de família na Bíblia é conceito não de um bando vivendo debaixo do mesmo teto. Família não é um bando, um grupo de pessoas vivendo debaixo do mesmo teto. Família é um grupo de pessoas que estão entrosadas, que são conciliadas, que são unidas, que lutam por objetivos, pelos meus objetivos, ainda que as mentalidades, que as ideias sejam diferentes, não controversas, mas diferentes, porque a diferença é algo que Deus criou para o crescimento, para o desenvolvimento da família, mas infelizmente isso não está acontecendo na maioria dos lares. 95% dos lares, estejam eles na igreja ou não, casais estão separados e os filhos estão pagando. Quem paga a conta são os filhos. Aí tem pai chorando sangue, pai sofrendo. Ao contrário da Bíblia, vocês lembram da história de Davi? Lembram que Davi, depois que ele caiu com Batseba, a vida dele virou inferno até aos 74 anos, quando ele morreu? Meu Deus dos céus, pais em pecados, pais perdidos, pais feridos, filhos perdidos. O que sobrou da casa de Davi foi só Salomão, assim mesmo por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça salvadora de Deus, mas não salvou mais ninguém. Não salvou no sentido de vida eterna, não. Não salvou como vida familiar, como vida moral, como vida espiritual. Adonias queria ficar com a concubina de Davi, Abisag, queria ficar com ela. E Salomão acabou, olha, toda a desgraça, leiam o livro de Samuel principalmente, leia toda a desgraça que teve na casa de Davi, porque ele pecou. Pais feridos, filhos perdidos. Casais segregados, filhos perdidos. Meu irmão, e a perdição aí não é no sentido só da alma, não, no sentido moral, no sentido social também. Nós estamos aí vendo uma geração, a geração que é depois da nossa, ou depois da minha, uma geração de gente grossa, de gente mal educada, de gente sem compromisso, de gente sem responsabilidade, e aí levanta a turma da minha geração e da geração passada, da primeira geração, e fala o seguinte: nós estamos, arrogantemente dizendo, nós estamos vivendo uma geração de gente que não vale nada, uma geração de gente amaldiçoada. Ainda pega o texto da Bíblia e aplica errado, né?
Essa geração má e perversa, Jesus não está falando dos nossos filhos, não, só não. Ele está falando de nós, a nossa geração é a geração má e perversa. Como a geração passada, a geração que Jesus está falando aqui, é a geração da igreja que viria depois de Jesus. Só existem duas gerações na Bíblia espiritualmente, Israel e nós, a igreja do Senhor. Ele estava falando com Israel naquele dia, uma geração má e perversa me pede um sinal. Estava falando com a casa de Israel. E hoje nós somos uma geração. Então não amaldiçoe o seu filho. Não condene o seu filho. Porque o filho é mais ou menos aquilo que o pai é. Se você é separado do seu filho, da sua filha, como é que você quer que a sua filha moralmente, ou se o seu filho moralmente seja uma pessoa de um caráter, de uma vida polida? Eles são vítimas. O que aconteceu? A educação, o ensino de hoje, ele simplesmente abocanhou, achou uma oportunidade e abocanhou o espaço, o erro que nós cometemos, ou que nós estamos cometendo na educação da nossa geração, dos nossos filhos, aqueles que deveriam nos suceder neste mundo. Tá faltando profissionais, tá faltando gente para casamento. Casamento, gente, casamento tá com os dias contados. Quem vai querer casar com quem? Que filho que tem a mãe separada do pai, que abandonou o pai, ou o pai que abandonou a casa, e que olha que vai animar a casar, a constituir família? Já passou aquele tempo que constituía família para sair da casa dos pais. Os filhos hoje estão na liderança errada da família. Isaías falou sobre isso. E os filhos hoje estão dominando. Por que está faltando o controle, né? As lideranças estão todas perdidas. Todas as lideranças estão confusas. Não sabem o que fazer. Eu procurei alguns pastores, né, durante essa semana, ontem principalmente, porque eu fico assim, meu Deus, tem que ter algum jeito. A gente olha para a Bíblia, a gente não vê que sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem arrumar a vida com Deus, sem voltar para o lugar que nós temos que voltar, não tem conserto. A gente sabe que não tem. Mas a gente tem que entender que nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que resgatar nossos filhos. Nós temos que buscar. Nós temos que salvar as nossas famílias. Nós temos que buscar ao Senhor no sentido de tentar resgatar os nossos casamentos. Temos que resgatar as nossas relações, temos que fazer alguma coisa para resgatar nossas relações. Gente, nós temos que parar, dar um basta no mundo, parar. Falei, parar tudo, parar. Por que, pastor, parar? Pare de pensar em dinheiro, pare de pensar em ficar rico, pare de fazer uma coisa. Pare agora, invista pesadamente, invista tudo que você puder para salvar a sua família, principalmente seus filhos. Precisamos pensar seriamente nisso. Você precisa lembrar que a sua esposa, quando Adão viu Eva antes do pecado, o que Adão falou? Eu acho que Adão falou isso em ritmo de festa. Essa é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos. Eu acho que ele estava falando isso em aleluia e glória a Deus. Ele estava glorificando a Deus. Como pentecostal que eu sou, eu acho que ele estava fazendo isso assim, não no reteté, porque reteté não é de Deus, mas estava falando assim, numa euforia, numa alegria, num fervor terrível. Essa é carne da minha carne. Adão deve ter, puxa vida, deve ter feito um festão quando ele viu, primeiro, aquela morena linda, maravilhosa, que ele tem perfeito, sem defeito nenhum, né? Toda torneada, toda bonitinha. Não estou falando no sentido só de sensualidade, não, no sentido de perfeição. Quando ele viu aquilo, ele falou, saiu de mim. Oh, não mereço, e eu tô feito, tô feliz. Gente, casamento, Deus instituiu o casamento para felicidade. Deus instituiu a sua família para ser feliz. Brigue pela sua família, pare de brigar, marido e mulher. Unam-se em Cristo. Pastor, como é que eu vou unir minha esposa? Ela é difícil. Cristo une você e a sua família, ainda que as suas mentalidades sejam diferentes. Pastor, como que eu vou resgatar meu filho que está nas drogas, ou as minhas filhas que estão na prostituição? Cristo, ele resolve o problema da sua casa. Cristo resolve o problema da sua vida. Cristo resolve o problema da sua família. O pessoal da igreja fica bravo comigo, porque eu não gosto de encontro de casais. Não gosto. Eu evito tudo que eu posso para não fazer, porque é uma farsa. Porque se no encontro de casais falasse do jeito que nós estamos falando aqui, não é no mesmo esboço, mas o mesmo assunto de que Cristo tem que ser... Ah, porque aí coloca sexo, estão colocando... Porque o que me irrita em encontro de casais, eu já
já participei de alguns, coloca o sexo como sexo não é 70% do casamento. Cristo é 100% do casamento. Dinheiro não é 80% do casamento. Cristo é 100% do casamento. Ah, mas a educação, a vida, o nível cultural, a vida social não é 90% do casamento. Não, Cristo é 100% do casamento. Aí eu estou falando que sexo é importante com Cristo. Estou falando que o nível cultural, social e econômico é importante com Cristo. Porque eu conheço gente que tem dinheiro e a família é uma balbúrdia, uma bagunça. A gente percebe-se a disseminação, não é um encontro, é um desajuste o tempo todo na família. Filhos gritando dentro de casa, filhos dando ordem, pais, esposa gritando com o marido, marido gritando com a esposa, filhos gritando com os pais. Isso não é família, isso não é padrão de família apresentado pela Bíblia. O padrão de família apresentado na Bíblia é quando marido e mulher se respeitam, o marido é como sacerdote, como cabeça é o sacerdote, a esposa é a gestora, a administradora, é a adjutora, juntamente o marido e mulher juntos vão abençoar os filhos. Tem filhos que são amaldiçoados por causa dos pais. Pais, casamento ruim amaldiçoa filhos. Casamentos desajustados estão amaldiçoando filhos e nós precisamos resgatar nossos filhos. Precisamos trazer os nossos filhos de volta ao aconchego de Cristo, mas esse aconchego de Cristo é dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. É lógico, pastor, mas ainda existem lares na igreja que estão vivendo ainda a bênção, sob a bênção do Senhor. É lógico, mas são em números muito reduzidos. Tem pais que investiram o tempo todo em dinheiro, em ganhar dinheiro, mas não investiram na espiritualidade dos filhos. Isso é uma catástrofe, isso é trágico, isso é horroroso. Tem filhos que estão, mas meu filho está ganhando dinheiro, que negócio todo, mas e o relacionamento dele com Deus? Não que uma coisa não tenha valor, não que a vida promissora, a vida econômica promissora não seja importante, ela é importante, mas ela não pode estar acima da nossa relação com Deus. Ela não pode prevalecer, ela não pode ser o ápice de todas as questões da nossa vida. Sem dinheiro, uma família pode ser unida, pode ser abençoada, mas com muito dinheiro e sem Cristo, a família não é nada. É isto que nós precisamos entender. E temos que orar pelos casais desajustados na igreja, pelos casais que estão aí no limiar de uma separação. Mãe, pai e mãe, deixa eu profetizar para vocês. Estou falando isso aqui, né? Estou conjecturando a minha própria expressão. Pai e mãe, você que saiu de casa, que abandonou seus filhos, você vai pagar e você vai ter um fim trágico. Eu não quero ver. Mas o Senhor não tem nada a ver com a minha vida. E não tem o mesmo, mas Jesus tem a ver com a sua vida. Principalmente você que conhece a palavra. Mas eu tenho que pensar em mim mesmo. Então pense em você. Mas acontece que a destruição vai vir. Tem um versículo na Bíblia que muita gente não sabe como viver, nem como aplicá-lo. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você faz mal para o seu filho, além de você falhar na missão que Deus confiou, filho é vida. Não importa a idade. Um filho bebê é vida. Brigam aí. Acho engraçado, a mídia briga. Aborto. Você quer saber um aborto que acontece dentro dos lares? Um aborto que talvez aconteceu dentro do meu lado, dentro do seu lado, do meu, graças a Deus, creio que não, mas dentro de lá de muitos cristãos, aborto é um pai que coloca um filho no mundo, depois separa da esposa, ou a esposa separa do marido, e deixa esse filho ser uma referência de vida, moral e espiritual. Isso é aborto, meu irmão, isso é crime. Diante de Deus isso é crime. A sua vida está amaldiçoada. Nem eu que estou amaldiçoando ninguém, não. Pastor, você está amaldiçoando. Eu, não é... há poder nas palavras. Você tem cuidado para entender as coisas da Bíblia. Assim como há poder nas palavras, há poder nos atos também. Uma mãe que abandonou a casa, um pai que abandonou a casa, ele está amaldiçoando o filho. E ele está debaixo de maldição de Deus até a morte. Está debaixo da maldição. Tudo que ele ganhar, tudo que ele fizer na vida vai reverter em maldição para a vida dele. Vamos resgatar nossos filhos. Pastor, o senhor está doido hoje. Não estou doido, eu estou preocupado. Estou preocupado com você.
estou preocupado comigo, estou preocupado com meus netos, estou preocupado com a sua vida espiritual, eu estou preocupado com a sua casa. A sua casa tem que ser um paraíso. O mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar pegando fogo, mas tem que haver paz na sua casa. Que haja paz em Israel. Israel é a sua casa, é o seu lar, é o lugar onde você faz as refeições, é o lugar onde você passa o maior tempo da sua vida. Você trabalha 8 horas, um terço, 2 terços do seu tempo você passa dentro da sua casa, ou deveria passar dentro da sua casa, não é? Tirando os momentos que você trabalha na igreja, mas 2 terços, ou quase 2 terços deveria estar sendo na sua casa. A sua casa pode ser um lugar de paz. Pastor, mas a minha casa está toda desajustada. Meu irmão, levanta, pede perdão a Jesus, conserte-se com Deus, reconcilie-se com Ele, volta para o seu lugar. Lembra de onde caíste? Foi uma das recomendações de João a uma das igrejas, uma das 7 igrejas. Lembra de onde caíste? Volta lá e conserta o que você fez de errado, a decisão que você tomou errada, porque você vai pagar por ela. Você vai pagar por ela. Se você está perdido no seu casamento, marido e mulher, os seus filhos, se vocês estão feridos, os seus filhos vão pagar. E agora eu te pergunto, ele pediu você para nascer? Não é injustiça que um pai faz quando separa, não? Não é maldade quando uma mãe sai de casa, não? Ah, mas também é o que eu preciso da minha vida. Se você queria ter vida, que ficasse solteiro e não casasse. Casou? Agora você casou e teve filhos. Se você casou e deu errado e não tem filhos, nós ainda vamos conversar na outra hora sobre isso. Mas agora, se você tem filhos, mudou tudo. Muda tudo. E, mas então eu vou viver um inferno dentro de casa? É lógico que não vai viver dentro do inferno de casa. Só que para não viver, sabe o que acaba com o inferno? Jesus Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus, a unção, a graça do Senhor. Manda, pede Jesus Cristo, faça um contrato com o Senhor, para o Senhor mandar os demônios embora, o demônio da separação, da segregação, da disseminação da sua casa, para o Senhor abrigar com anjos, morar no seu coração e abrigar anjos de Deus na sua casa, para que haja paz, para que você seja feliz, para que você seja abençoado. Meu irmão, você não é obrigado a me ouvir. Até porque eu estou aqui falando em nome de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Não é obrigado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho visto, hoje, com 60 anos de idade, eu tenho visto, né, fim de vida de muitas pessoas. Eu falei na igreja já, tem um ano que eu estou falando na igreja o seguinte: até o meu jeito de tratar as pessoas, eu estou lutando comigo mesmo para mudar. É uma coisa que está no meu caráter, mas eu tenho que sair disso. Meu caráter tem que ser o de Cristo. E procurar fazer amizade, tratar bem a pessoa, porque a coisa mais triste do mundo é um funeral onde não tem amigos. Salomão falou isso, foi Salomão que me desperta. Sempre é a Bíblia que me desperta. Um funeral, se você não tem amigos, diz Salomão, que o camarada pode ser rico do jeito que for, mas se no funeral dele não tiver quem carregue, eu estou falando nas minhas palavras que Salomão falou, está lá em Provérbios. Se não tiver quem carregue o caixão, ele é o camarada mais infeliz e mais miserável de toda a história dele. Se na velhice, eu vejo aí nas redes sociais, porque o filho coloca o pai no asilo, mas tem filho que coloca o pai no asilo, é porque o pai fez tudo durante a vida, ele tão decepcionado, tão revoltado com o pai e com a mãe fez, que às vezes não é nem o filho, é o próprio justiça de Deus fazendo o filho, para o pai pagar na velhice dele, colocar o filho no asilo para ele sofrer o abandono que ele, dentro ou fora de casa, proporcionou ao filho. Mas a minha filha é ingrata, me abandonou. Mas você abandonou seu marido e abandonou ele. Saiu seu marido, ou você abandonou sua esposa e deixou sua esposa se virando com os filhos, deixou seu filho sem referência de vida. Asilo é o mínimo. Eu não quero ir para o asilo nunca. Eu peço a Deus que na hora que eu não prestar para mais nada, já não presto, já não vale o mesmo. Mas na hora que não tiver mais jeito, que eu não aguentar amarrar, passar o cinto na cintura, não conseguir amarrar meu cinto, que ele me leve de uma vez. Não sei se ele vai fazer isso também não, porque Deus não está aqui para me ouvir. Ele está aqui, eu estou aqui para ser ouvido pelo Senhor. Mesmo que seja a minha oração, mas eu quero dizer o seguinte: às vezes a gente vê filhos cometendo injustiça com os pais, mas você não sabe que tipo de injustiça o pai fez com o filho. Às vezes nós só ficamos espantados e apavorados, porque como que o filho teve coragem? Mas quem forma caráter de filhos são os pais. E às vezes na formação dos filhos, o pai errou e não aceita que está errado, porque aquela era, a minha era de que
pai, quem manda aqui sou eu, sou o homem da casa, isso acabou, isso não existe mais. E a Bíblia já ensinou, lá atrás, antes disso, antes dessa era, desse sistema, a Bíblia ensinou, né? Senta com seu filho à porta da sua casa, coloca nele a palavra, andando com ele na estrada, tá lá no Êxodo, tá lá em Levítico, tá lá em Deuteronômio. Coloque a palavra, ensina a lei aos seus filhos. O pai não ensina a lei, os filhos começam a brigar com a esposa, separa, e aí depois quer que o filho não coloque ele no asilo. Acho que nós temos que pensar direitinho, avaliar cada situação. Talvez o pai está morrendo, chorando no asilo, pode ser justiça. Ah, mas é injustiça que o filho cometeu e ele vai ter que pagar. Não, ele já pagou. Tem filhos que até já pagou porque foram abandonados pelos pais, não foram respeitados pelos pais. Ah, mas está isso na Bíblia? Pá, Efésios capítulo 6, parece que é versículo 2 ou 3. Pai, não provoquei ira ao vosso filho. Não é pai chegar o dedo na cara do filho e bater na cara do filho. Isso não, isso aí já é ditadura. Estou falando, né? Ah, mas então o senhor está falando que pai não pode bater em filho? Não, pai não pode negar. Pai, diz a Bíblia que pais não podem negar vara aos filhos. E pode dar varada. Espancar não pode não, é pecado mesmo. Mas às vezes os pais irritam os filhos, não dando aos filhos o que ele é de direito, que é deles por direito. O que é deles por direito? O carinho, a atenção, o respeito, o diálogo, o entendimento, o carinho, as boas orientações, uma boa escolaridade, uma boa formação profissional. Isto é missão de todo pai, principalmente de toda mãe, que é a gestora da casa, que é a adjutora do marido e a gestora da casa. Aí eu fico imaginando uma casa que a mãe saiu de um lar onde a mãe saiu de casa. O que você espera de filhos que vêm daí? E quem for casar com este filho no futuro tá encrencado. Gente, nós estamos vivendo como uma bola de... O troço tá tão ruim que é como se estivesse vivendo nossa situação é como se fosse uma bola de neve. Estou falando da situação geral, principalmente da igreja. Uma bola de neve. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos correr atrás disso. Nós precisamos brigar por esta razão. Precisamos resgatar nossas famílias, precisamos resgatar nossos filhos. Que Deus abençoe nesta manhã. Eu quero orar pela sua casa, quero orar pelo seu filho, quero orar pela sua filha. Eu quero abençoar a sua casa. E se você quiser continuar o assunto, porque esse assunto vai continuar domingo, no nosso culto das 18 horas, nossa live. Eu estarei online. Se Deus quiser, se o Jesus não voltar para levar a sua igreja, eu estarei às 18 horas com você, lá no nosso, transmitindo direto no nosso templo, no nosso culto, né? E o nosso tema de domingo é resgatando nossos... Na verdade, o nosso culto de domingo é paz no plano da salvação dos filhos. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero orar com você e por você. Senhor, o Senhor sabe que nós estamos bem encrencados. E a culpa é nossa porque muitas vezes nós fizemos vista grossa na tua palavra. Nós, pastores, que às vezes ficamos preocupados com dinheiro e com outras coisas mais, de enriquecer, de prosperidade, de campanha de não sei o quê, e não lembramos que deveríamos ter investido mais pesado nas nossas famílias. Deveríamos ter feito um investimento maior nos nossos lares, nas nossas casas. E hoje a igreja está sofrendo, hoje o mundo está sofrendo, hoje a sociedade, os que estão perdidos estão sofrendo, Pai, porque as famílias estão, a segregação dos casados e a disseminação das famílias, dos filhos, meu Pai, está colocando, muitos estão, Senhor, sofrendo amargamente, chorando sangue, por assim dizer, porque estão vendo sair por entre os dedos o direito de bênção, o direito de paz, o direito de alegria e até a saúde. Muitos pais doentes, muitos filhos doentes, psicologicamente muita perturbação entre pais e filhos, filhos perturbados, pais perturbados, porque, meu Pai, nós pecamos contra o Senhor, não ouvimos a Ti, não ouvimos a Tua palavra, não obedecemos as Tuas leis, e agora, Pai, nós estamos pagando. E a nossa oração nesta manhã é, Pai, restabeleça a nossa comunhão contigo, restabeleça as nossas casas, restabeleça a comunhão entre maridos e mulheres, crentes, entre família, entre pais e filhos. Pai, essa semana que o mundo diz ser a Semana da Criança, mas para nós não é semana, nós não comemoramos a Semana da Criança, porque na verdade é a vida inteira da criança, o ano da criança, ou a vida inteira da criança, ou o dia inteiro, ou o ano inteiro da família, o ano inteiro de casados, de casais, de maridos e mulheres.
Pai, o ano inteiro, a vida inteira da família. Pai, ajuda-nos a voltar para a tua palavra, a voltar ao teu evangelho, a voltar à essência da tua palavra, meu Pai. Precisamos da graça misericordiosa, da graça bondosa e até da graça salvadora, meu Pai, operando em nossos lares, em nossas casas, em nossos corações, para que haja libertação de vícios, para que haja libertações de doenças psicossomáticas, para que haja libertações em todos os sentidos, meu Pai. Nós clamamos a Ti nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém? Turma do Bretas, turma do Bairro de Luz aí, os amigos aí ao redor. Meu irmão, salve a sua casa. Converse seriamente com Jesus hoje. Converse com Jesus agora. Eu estou encerrando, nós estamos encerrando. Converse com o Senhor. A sua casa, a sua situação, o seu lar precisa ser um lar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Não são graciosa e gloriosa do Senhor. Não perca os seus filhos para o mundo. Não entregue os seus filhos ao diabo. Não entregue o seu casamento a Satanás. Satanás não tem nada a ver com você, com a sua vida. Deixe a glória de Deus manifestar. Que a sua casa seja para a honra e glória do Senhor. Que a sua vida seja uma vida abençoada. Pare de correr atrás de dinheiro. Pare de correr atrás dos prazeres do mundo. E entregue-se ao Senhor. Viva para Deus, viva com Deus. Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe. Até às 19h30 com a turma da igreja aqui, com a turma do Bretas, Bairro de Luz, aí dos bairros de vizinhos. Nós saímos juntos nessa caminhada, nesta luta, para a honra e glória do nome bendito e eterno do Senhor. Amém.